Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aqui no meu canal do YouTube mais um vídeo. É um vídeo explicativo, um vídeo simples, porém, às vezes, pelas entrelinhas dos negócios, as coisas podem acontecer de uma forma diferente e a minha preocupação 100% é, ou está direcionada, ao setor primário e ao produtor rural brasileiro. Esse setor, para mim, é o setor que é mais abandonado no Brasil há muitos anos. Muito poucas coisas são feitas em prol do setor primário, e o que eu vou explicar aqui agora é uma coisa simples, porém às vezes pode estar sendo feito diferente por entidades, por instituições, né, que fazem a avaliação pós-colheita, né? Então nós precisamos estar atentos porque as coisas precisam ser claras, bem feitas, para que nós possamos, caso algo dê errado no futuro, né, ter a certeza de que tudo aquilo que eu pratiquei dentro da minha propriedade rural vai ser visto, revisto, entendido, e eu terei condições de superar qualquer situação negativa que possa ter acontecido antes e dentro da porteira, ou seja, na hora do preparo da terra, do plantio, né, dos cuidados que a gente precisa ter, e depois, óbvio, na hora da colheita. Então eu botei aqui, análise produtiva da lavoura, área plantada e área colhida. Isso aqui é muito importante. Parece que tem alguns órgãos aí que na hora de avaliar, né, o resultado da safra, eles usam uma visão sobre a área colhida, o total da área colhida, para fazer uma estimativa por hectare para dizer que foi bom ou não foi bom. Esse caso eu já adianto para vocês que para mim, na minha opinião, é totalmente errado. Se eu tenho uma avaliação a partir de um total de área colhido, praticamente ou quase sempre os resultados serão bons, a menos que a área colhida não tenha tido uma boa qualidade de planta e aí a produção de grãos tenha sido ruim. Mas mesmo assim nunca vai ser real quando nós comparamos com a área plantada, né? Porque aqui é o certo, a avaliação da área plantada, quanto que eu plantei, quanto que eu colhi. É produtividade, é produção, é produto por hectare plantado. Essa é a realidade. Mas vamos lá. O que eu fiz, né? Para nós entendermos. Produtor rural e os bancos. Ou seja, financiados, o produtor rural, e os financiadores, os bancos. Isso aqui é importante, pessoal. Então, qual é a avaliação que nós fizemos? Área, ou seja, quantos hectares eu vou plantar, o valor do meu crédito que eu vou buscar na instituição financeira, a cultura, o preço que eu estimo de venda, né, na hora da comercialização. Então isso aqui é importante. Eu tenho uma área, como eu botei aqui para vocês, ó. Eu tenho uma área de 1.000 hectares, 500 hectares, 100 hectares, 50 hectares, não importa. Eu vou chegar no banco para fazer a minha captação de recursos e eu vou dizer que eu tenho uma área estimada em X hectares, e eu, a partir da cultura que eu vou plantar, né, do trabalho que eu vou fazer, eu tenho uma estimativa de gastos de insumos e eu vou buscar o crédito para que eu possa cumprir com essas necessidades, plantar, fazer o trabalho que precisa ser feito, colher, enfim. Área plantada, valor que eu vou precisar captar de crédito para plantar e a cultura que eu vou praticar. Segundo, valor do crédito baseado na área plantada. Isso é importante. O crédito vai me liberar, o crédito a ser liberado, ele vai considerar a minha área total plantada. Estimativa de pagamento do crédito baseado na produtividade total da área. Aqui é importante, é importantíssimo. Vou ler de novo. Estimativa de pagamento do crédito baseado na produtividade total da área. A gente precisa estar atento a isso. Eu peguei um montante por X área. Então vai ser, como eu explico aqui embaixo, o resultado dessa X área que eu vou, né, subtrair do total que eu peguei para plantar até eu ter o meu resultado final. Então, comprometimento do crédito é 100% com base em 100% da área. Isso eu estou batendo muito firme aqui. Porque 100% do crédito que eu pegar é para mim trabalhar 100% da área que eu destinei para essa cultura, para essa safra. Ou seja, eu tenho o custo por hectare, vamos prestar atenção. Nós temos a produção por hectare, essa é
comparativo. Custo por hectare, produção por hectare. Eu tenho o preço que eu vou vender a minha safra, lucro ou prejuízo. Isso aqui é uma questão, né? E no caso do arroz, ultimamente, com os preços que estão sendo praticados na hora da colheita, né, na hora da comercialização, a gente sabe que prejuízos têm acontecido, certo? Então, o que nós temos que cuidar aqui? Quando eu faço uma observação sobre a área colhida, certo? Se eu plantei 1.000 hectares e por um problema tal eu colhi 700 hectares, o que acontece? Todo o trabalho de produtividade por hectare vai ser baseado nos 700. Então, se eu tive uma boa produtividade nos 700, alguém, alguma instituição, alguma entidade que controle isso vai dizer que eu fui muito bem por hectare. Porque o comparativo deles é por hectare, resultado por hectare plantado, ou seja, por hectare colhido. Agora, quando eu analiso todo aquele valor e aquele trabalho que eu ofereci para a área total plantada, e eu pego dos 1.000 hectares, né, eu colhi 700, eu já tive prejuízo. E aqui tem que ficar bem claro, essa diferença do total que eu plantei para o total que eu colhi, e vocês lembram que eu disse lá no início, custo por hectare, né, e resultado de colheita por hectare, quando eu tenho essa diferença dos 1.000 hectares que eu plantei, que eu fui lá e captei recursos para plantar, e eu colhi 700 hectares, eu tive prejuízo, a conta não vai bater. Principalmente na hora de eu pagar esse crédito que eu fui buscar. Entenderam? Então assim, ó, quando fazem esse comparativo, área plantada e área colhida, a área colhida ela é prejudicial para o produtor rural. Por que prejudicial? Porque as entidades que têm ligação com as entidades financeiras, vamos botar aí qualquer entidade que trabalhe com resultados do agronegócio, quando fazem a análise e a conclusão por área colhida, afirmam que o produtor rural ou aquela safra, aquela produção foi muito boa. Para os bancos não haverá justificativa do produtor rural não poder honrar com seus compromissos. Agora, se nós tivéssemos uma entidade que trabalhasse claramente, que fosse neutra, que mostrasse o resultado que nós tivemos no Brasil, em termos de colheita total, mostrasse que de 1.000 hectares destinados para plantação, e aí pode ser soja, milho, arroz, trigo, feijão, não importa. Toda a área destinada para cada cultura teve um prejuízo de resultado, aí nós teríamos números reais e verdadeiros que justificariam qualquer necessidade que o produtor rural tivesse para poder comprovar aos bancos, aos financiadores, que o resultado não foi esperado. Então, quando as análises por essas entidades, por essas instituições, parte de um princípio de área colhida, é prejudicial para o produtor rural justificar um resultado negativo e assim poder buscar até um prolongamento, né, de todo aquele contrato que ele fez de captação de recursos. Por quê? Os financiadores, os bancos, vão buscar as informações com essas entidades, com essas instituições que passam o resultado da safra. Então, volto a dizer, se ela passou um resultado em cima da área colhida, para todo mundo no Brasil está tudo bem, está tudo ótimo. E não pode ser assim, nós estamos mascarando o resultado. Nós estamos fazendo, né, do produtor rural, o setor primário, o setor que mais ganha no agronegócio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, precisamos mudar. Se existem entidades, instituições pelo Brasil que fazem análise pós-colheita em cima da área colhida, está errado. É prejudicial e prejudica o produtor rural, né, e o setor primário brasileiro. Por quê? Volto a dizer, se eu tive uma projeção em cima de X hectares que eu plantei, eu captei recurso, então a minha conta é baseada em cima do total que eu plantei. O total que eu colhi vai ser comparado com o total que eu plantei. Os custos foi hectare por hectare. Então o resultado da colheita tem que ser hectare por hectare. Então se eu não conseguir atingir o meu objetivo, eu estou tendo prejuízo. E esse prejuízo, quando comparado
com a área colhida, nunca, exatamente nunca, ou com muita dificuldade, ele conseguirá ser considerado, principalmente pelos financiadores que são os bancos. Sem considerar os fatores externos, né, que podem fazer com que haja uma quebra na produção por hectare plantado. Ou seja, granizo, chuva, seca, geada. Como que eu vou colocar em prática de uma maneira rápida? E aqui no Brasil precisa ser rápida as coisas. É muita burocracia, muita politicagem. Como que eu vou colocar uma política pública em prática se o resultado analisado foi por área colhida e comprovou que eu tive uma boa produção por hectare colhido? Mas não é o hectare colhido, sim o hectare plantado. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar muito atento, porque senão o produtor rural, que para mim quase que nunca é lembrado, nunca é defendido, ninguém levanta essa bandeira da área do produtor rural e do setor primário, e está sendo prejudicado ano após ano, e o endividamento, a partir dessa grande captação de recursos para tu plantar, e na hora de colher, uma entidade, uma instituição parte de um princípio só do que tu colheu, essa área desconsiderada é o prejuízo no bolso do produtor rural e que causa, né, cada vez mais essa preocupação e esse endividamento que acontece no Brasil. Certo, pessoal? Aqui estamos jogando limpo, estamos jogando as claras. E precisaria ser dessa forma para que nós pudéssemos tomar uma ação rápida, uma atitude rápida, para resolver essa diferença entre tudo que eu gastei para plantar e somente o que eu pude colher. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.